Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje nós vamos entrevistar um grande criminalista, Arnaldo Lopes, de Belém do Pará. Satisfação, tu sabe que tua fama precede. Primeiro porque eu já vi teus trabalhos, tá, em grandes julgamentos, em defesas pontuais e de mais importante igual é ter o mesmo mestre que eu tenho, que é o Américo. Sim. Então, quando o Américo disse, vou trazer um colega, eu sabia, opa, está trazendo uma pessoa especial e, acima de tudo, um grande conteúdo. Tem júris que o senhor está estreando aqui, debutando no Estado, mas antes de nós começarmos essa iniciativa, eu queria que o senhor falasse, contextualizasse hoje, com uma mente assim, jovem, né? Com uma visão própria. Como é que tu está vendo hoje um novo sistema processual penal? O que o senhor vê de novidade? E bem-vindo ao nosso programa, bem-vindo a Lajado, ao Taquari. Colega, bem-vindo. Doutor Merria, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade. Para nós está sendo um privilégio eu estar podendo conhecer a região sul. A recepção foi maravilhosa. E poder estrear num júri ao lado do nosso grande mestre, doutor Américo Leal, e ao seu lado uma pessoa também que sempre ouvi falar muito bem. E pelo pouco tempo que te conheço, das nossas discussões, nossos embates de ontem, dentro de um processo do qual nós iremos participar em conjunto, eu fico muito lisonjeado em saber o quanto nós temos pessoas inteligentes, juridicamente falando. Meus parabéns e me sinto uma pessoa privilegiada de estar tendo essa oportunidade. E no que diz respeito à questão processual no nosso país, eu primeiramente gostaria de dizer que antes de me tornar advogado, já com 18 anos de idade, por uma eventualidade da vida, um grande professor que tive chamado Augusto Carvalho, que Deus o tenha, quando faleceu, que era um professor de redação, eu me tornei professor de redação com 18 anos. Fui professor de redação mais novo do Brasil. Eu chamo atenção para isso não para querer exaltar isso, mas para dizer o quanto eu tenho a preocupação em extrair de qualquer legislação, de qualquer texto, a sua essência. Porque esta era a minha tarefa, ensinar aos meus alunos a interpretar um texto. E nós estamos vivendo um cenário em que nós percebemos, e com muita preocupação isso, aqueles que têm o dever de produzir as leis não têm a sua devida responsabilidade. Como é que eu posso falar em premissas jurídicas, em eficácia jurídica, se o legislador ele não conhece aprofundadamente o seu papel? Essa é a preocupação maior. E nós percebemos o grande conflito que nós temos. Aquele que cria as leis não procura analisar a sua realmente eficácia, aí nós nos deparamos com jurisprudências, nos deparamos com questões a serem discutidas no Supremo. Por quê? Porque parece-me que falta um pouquinho de hermenêutica, para não falar muito. Então a realidade processual hoje que eu percebo no nosso país é que nós estamos vivendo um faz de conta. Nós vivemos um faz de conta. O nosso Supremo vê uma realidade na qual, na prática, não se vê no dia a dia. Doutor Américo, quando foi indagado na questão justamente dessa discussão sobre a possibilidade de recorrer ou não em liberdade após a manutenção de uma decisão pelo STJ, ele questionou justamente isso. Eles não percebem que o resultado disso é simples, onde colocar essas pessoas. Então nós vivemos hoje uma questão processual, isso é um dos exemplos, muito preocupante, porque aonde nós temos que buscar a solução? Naqueles que deveriam ter o cuidado de legislar. Só que esses legisladores estão tão preocupados em defender causas próprias relacionadas à corrupção que esquecem o seu dever. Então, eu digo que não basta apenas a gente ver o problema. A gente tem que procurar uma solução. E a solução, ao meu ver, eu acho que eu estou até antecipando a sua pergunta, é nós comungarmos educação e política. Porque o nosso país ele está atrelado à questão política.
Não podemos fazer como muitos fazem, eu odeio a política porque só são corruptos. Você que percebe isso, então você tem que se abraçar à causa e mudar. Por enquanto nós dependemos desse Estado democrático de direito, em que o legislador produz as leis, e nós, advogados, operadores, como juízes e promotores, temos que viver essa realidade, eu só vejo um caminho. Ou se muda o pensador que produz as leis, torne ele mais consciente, faça com que ele busque realmente compreender a essência do seu dever, ou nós vamos estar continuando sempre vivendo faz de conta. Como é que você pode permitir alguém que crie lei se ele nunca nem sequer estudou uma página do direito? Para mim isso é um absurdo. E eu vou um pouquinho mais longe, meio desafiando o senhor. E a maioria dos que criam leis, corruptos. Doutor, eles criam leis para se blindarem. Esta aqui é a verdade. É como eu falo para você, eles estão preocupados em interesses próprios. Eles não estão preocupados com o coletivo, eles não estão preocupados com a questão social em si. Eles não estão preocupados que um país possa galgar patamares de um país desenvolvido, não apenas economicamente, mas eticamente, culturalmente. Um país que possa ter a dignidade, o direito de ir e vir respeitado. Você não pode sair nas ruas. Mas você não é só roubado nas ruas por marginais, que eu entendo que são marginalizados, você é roubado no seu bolso quando o seu imposto é desviado por políticos. Eu acho que é um crime que deveria ser tratado de maneira muito mais severa. Então isso é muito preocupante. Hoje, quando alguém observa, olha, você é candidato, ele já tem um pré-conceito. Vai ser ladrão. Quando alguém chega e bate, quero o seu voto, fala, pô, você quer ser rico? Ou seja, ninguém vê mais o que é a finalidade da política que deveria ser, que era justamente trabalhar em benefício coletivo. Me diga um político que se tornou deputado federal, que se tornou ministro, que não tenha apartamentos, que não tenha patrimônios, que o seu dinheiro como mandato não daria para pagar. Sim. E esse é o nosso grande dilema hoje para uma teoria de justiça, e digo teoria de justiça nessa forma. Daí começa a judicializar os problemas sociais. Exatamente. Então, nós temos que ter muita cautela, porque o grande problema é que essas pessoas que estão no poder, elas vão acabar sendo afetadas por essa maré que estão criando, por essa onda que estão criando. Vamos começar. Essas pessoas que se sentem intocáveis porque moram em condomínios fechados, quando elas começarem a ter seus filhos sequestrados, quando eles começarem a ter, sentindo em si, nas suas próprias essências, o resultado da mazela da qual eles criaram, talvez eles comecem a se conscientizar. Eu não gostaria que fosse por esse caminho. Não estou aqui fazendo uma apologia a crime, a terrorismo, coisa parecida. É que vai chegar um ponto insuportável. E como estudioso que sou e obrigado a ser, a gente aprendeu que muitas revoluções em países aconteceram porque as pessoas não aguentavam mais. Então o Brasil, só quem quer acreditar que é um país democrático de direito. É um país que nós temos uma minoria com poder socioeconômico, enquanto a maioria está aí. Deus nos acuda. Essa que é a realidade, doutor. Então, nós temos aqui uma questão que nós temos que tratar na escola. Eu acho que uma das ferramentas a serem colocadas como ensino obrigatório seria, sim, o direito. Não na sua escala da qual juristas discutem, mas mínima, para que as pessoas soubessem o que é os direitos fundamentais. Direito à saúde, direito à educação, direito a uma vida digna. Que quando você começa a entender isso, o significado dos seus direitos fundamentais, eu acredito que você começa a ter um pouquinho mais de respeito e consciência. O grande problema do nosso país, doutor, é que a família, ela perdeu a sua essência. Concordo. A mídia, a TV, ela é um motivador de ideias. Por exemplo, quem está assistindo o nosso programa hoje, o seu programa, que eu desde já parabenizo, sem dúvida alguma, passa a refletir, passa a ter algumas reflexões positivas. Mas quem está vendo uma novela,
quem está vendo alguma coisa que tira você da realidade. E é assim que o sistema quer. Só que eu tenho essa preocupação, porque eu tenho uma filha de 1 ano e 8 meses, que disto tudo vai refletir nas pessoas, não tem jeito. Todos nós seremos afetados, doutor. Sim, sim. Então nós temos que exigir que nós não apenas tenhamos acesso à educação, doutor. Olhe bem, o que o doutor Américo falou é muito sério. Enquanto aqui é muito caro se educar alguém, em países aí de primeiro mundo, exigir uma educação. Mas a preocupação não é educar, é a forma de educação que é colocada em prática no nosso país. Eu acho que ela é completamente retrógrada. Retrógrada, doutor. É um absurdo alguém escolher um curso de medicina ou de direito, de qualquer outra área que seja, no ensino médio, se nunca teve a opção de saber o que é cada um desses, pelo menos de maneira artificial. Saber o que é a atividade da medicina, do direito, do engenheiro, do operário, do trabalhador. Enfim, a pessoa, eu vou escolher porque é rentável, eu vou escolher porque meu pai é. É um absurdo você admitir um analfabeto ser um deputado, doutor. É absurdo. Com todo respeito, não estou querendo aqui dizer que só aquelas pessoas que são ricas em conhecimento, porque nós teremos um problema muito sério, porque o excesso de educação. Mas nós temos que parar de criar um faz de conta. Nós temos que ser conscientes. Não se pode colocar alguém para legislar, criar uma lei sem não sabe nem sequer ler, doutor. É muito mais profunda a coisa. É não só acesso à educação, mas uma educação de qualidade, onde a pessoa, ao chegar no seu 2º grau completo, que era assim que eu falava na minha época, ele tenha consciência das coisas, ele tenha, sobretudo, responsabilidade com a sua decisão. Alguém, quando pensar em ser um... E aí eu lhe falo, a rigidez das leis. Nós estamos vendo aí que banalizou a prática de crimes. Não, doutor, não banalizou não. Já existia há muito tempo, só que agora está vindo à tona, porque a imprensa mostra. Não é desde hoje não, não é desde agora que juízes são corruptos, que políticos são corruptos, que presidentes são corruptos. O problema é que agora está sendo colocado isso a claras. As claras. Então nós temos que ter esse cuidado, doutor. Não só apenas acesso à educação, mas nós temos uma metodologia de educação de qualidade e, acima de tudo, criteriosos quanto àqueles que vão tomar decisões em nome do povo brasileiro. É isso que eu penso. Falou sabiamente, e o senhor sabe, doutor, que isso aí, principalmente no nosso programa, é feito de jovens estudantes, né? O senhor levantou a bandeira da educação. Hoje a mensagem, porque o que eu vejo hoje é esse reflexo da educação repercute em tudo. A falta de critérios, a falta de financiamentos, o governo sendo omisso, seja de qual partido. Não se preocupa aquela teoria do Ramos, a justiça máxima às condições mínimas de que se necessita. É uma teoria pura da justiça elencada isso. Mas hoje o estudante está vindo, o estudante de direito está vindo. O que o senhor daria hoje de mensagem aos estudantes frente a essa educação e esse inconformismo nosso de injustiças que aí estão, né? Qual é a mensagem que o senhor daria para o estudante hoje, que está saindo das universidades, para o jovem e para nós advogados aqui do Alto Taquari, do Rio Grande do Sul? O que o senhor daria nisso aí? Doutor, qual é a perspectiva que nós temos? Doutor, a perspectiva é a pior possível. Eu sou muito realista. Eu vou dar uma sugestão. Eu nasci, o meu pai, um trabalhador, na época no Amazonas, comprando coisas e vendendo, trocas, e com isso fez vamos dizer, uma pequena fortuna e se envolveu em política. Acabou tudo que ele tinha, acabou o casamento, separou, enfim. E eu criei a versão política. Talvez eu tenha cometido um grande erro. Eu também sou assim. Então, não façam o que eu fiz. Não fujam do problema. Enfrentem o problema. A sugestão que eu dou hoje para os novos pensadores juristas, eu não vou falar que é advogado, não vou falar que é pensador jurista. Aquela pessoa que tem preocupação, sim, com a questão geral. Por que não nos unimos e, diante de nós, colocamos um critério de avaliação? Quem está disposto? Quem está melhor preparado? Nós. Se todos nós
jovens advogados, jovens estudantes de direitos, definirmos, vamos eleger um deputado, um vereador, um prefeito, um presidente, a gente consegue. Que segue lá e põe a ordem na casa. É começar do zero, doutor. Vamos parar de dar nosso voto porque é parente, porque é amigo, que é Beltrano, que é Ciclano, que veio me pedir porque me ajudou. Vamos nos reunir e vamos dizer quem está afim de dar cara a tapa. Não é fácil. Quem está afim de abrir mão de algumas coisas em prol de algo maior. É a minha sugestão. Pegar uma pessoa jovem, com 20 anos de idade, com gás, com gana, vamos apostar nessa pessoa. Não é preparar um jovem, como eu vejo muito hoje em dia, pais, políticos aposentados, havendo filho, para continuar um legado de não faz nada. Essa é a minha sugestão. Talvez aí a gente comece a moralizar a coisa com qualidade, mostrando como se faz. Porque é muito fácil criticar, doutor. Mas vamos fazer então, ver se é possível. Agora, como é que é possível nós termos um país que foi administrado pelo Lula? Aí o que aconteceu? Eu não estou aqui criticando o partido, doutor. Eu falo, falta de capacidade. Quem não tem capacidade para fazer coisa boa, vai fazer coisa ruim, doutor. Isso aí é lógico. Doutor, e o senhor não acha que dentro dessa base que tu sustentou e que nós temos realmente o que sobrou do nosso Brasil e o que sobrou da nossa ética, o que sobrou da nossa educação, será que ao STF esse procedimento de judicialização aos problemas pontuais estão sendo importantes? Será que é necessário isso? Porque hoje virou corriqueiro a gente assistir uma sessão, né, do STF e determinar normas que são quase educacionais. Doutor, eu estou lhe colocando aqui o que está acontecendo no nosso país é o seguinte: todo mundo perdeu o controle. O legislativo cria coisas que são desnecessárias e deixa de criar coisas que seriam importantes. O executivo já pega algo que é falho e não executa com a devida eficiência. Aí sabe o que acontece? O caos. E aí é batido na porta do judiciário. E o judiciário dá uma resposta que, juridicamente falando, tem sua razão de ser. Mas é que a sua eficácia não tem nenhuma contextualização com a nossa realidade. Sim. E aí você cai num paradoxo de um caos vicioso. É o que o doutor Américo falou semana passada. Que é complicadíssimo, doutor. Que a gente não consegue sair de uma realidade do que vai sair a partir de então. Então nós eu volto a dizer, eu não acredito que se nós não tivermos esse cuidado de chamar a responsabilidade para si, os nossos novos pensadores, os jovens que estão realmente interessados num país mais sério, e esses jovens têm que pensar que serão pais, que hoje, doutor, eu lhe falo que eu tenho temor porque eu tenho uma filha de 1 ano e 8 meses. Antes eu era um aventureiro. E tu vê, doutor, só fazer um paralelo, como a condição do pai, e veja bem, tu é defensor de crimes capitais. Você vê o medo e o temor para te ver como a gente sente isso, como a gente é sensível a essa situação, né? Então, olha, por exemplo, eu achei muito lindo que o doutor Gilmar Mendes falou, o doutor Marco Aurélio falou, que é uma tristeza eles estarem diante de um devaneio jurídico, onde se quer questionar o caos, trazendo o caos. Então, doutor, eu sinceramente compreendo que essa decisão que o Supremo agora de 6-5, ela não pode ser aplicada a quem ela não pode retroagir em desfavor do réu. Sim. Isso é um posicionamento meu. E isso é que é o problema. Só pode ser aplicada lá para frente. A ideia, ao meu ver, do STF foi querer dar uma chamada. Já que a coisa está desandando, atenção. Se você cometer crime e for condenado, vai acabar no STJ. Ele quis, de uma maneira arriscada, caótica, puxar o freio, alertando, tu não vai ter jeito de recorrer em liberdade até o final não agora. Mas não é por aí, doutor, não se resolve o problema desse jeito. Não. Mas é o que acontece. Chegamos ao ponto que o STF, poder maior do direito,
ter o papel de legislar, executar. Sim. Pronto. Isso é uma demonstração clara que o nosso tripartido de poderes não existe de fato. Não existe mais. E me parece que não só existe de fato, como está balançando só para o Poder Judiciário. E parece que é a nossa única, mesmo sendo, digamos assim, massacrados por algumas decisões dos magistrados, que eu entendo ainda é a nossa única esperança. Estou errado nesse pensamento? Não está errado. Infelizmente nós estamos passando por isso. E o advogado hoje, ele tem que ser sociólogo. Ele tem que convencer o juiz que o cliente dele está passando por uma questão de que não é culpa dele. Ele não é criminoso, ele é criminalizado. Ele foi imposto a condição a ele. O que o Dr. Américo falou no programa passado é muito sério. Hoje, você tem prazer em ter vantagem. A moral, os bons princípios, os princípios basilares foram esquecidos. Na realidade, hoje você tem vergonha de ser honesto. Sim. Você é bundão, você é honesto. É essa questão caótica. Então, doutor, a sugestão que eu dou, vamos resolver como? Pessoas pensantes, pessoas que ainda têm crença, que têm fé, se unam. Vamos utilizar as redes sociais, vamos eleger pessoas sérias, enquanto estamos vivendo um Estado democrático de direito. Fora isso, doutor, eu vejo a coisa acontecer para o lado de uma revolução. Não agora, há 10, 15 anos. E aí que é o meu medo, quando a minha filha estiver com 20, 21. É uma preocupação muito séria. Eu não vivi a época das Forças Armadas, foi o meu avô. Eu não quero que a minha filha viva isso. Ou meu neto viva isso. Eu acho que nós temos que pensar, ainda há tempo, utilizar a rede social, o poder que ela tem, para que todos possam se unir de uma maneira de dizer, olha, acabou, parou esse negócio de tiririca ser candidato, acabou de, porque é do PT, ou do PMDB, ou do PSD ser candidato. Nós vamos eleger pessoas sérias, para que elas lá dentro mudem o que tem que ser mudado, criem o que tem que ser criado. Parar de estar querendo bater na porta do judiciário para resolver as mazelas que o poder legislativo cria e o executivo aumenta. É o meu pensamento. O senhor sabe que o senhor falou com uma profundidade, e essa profundidade ela soa como um alarme aos jovens que estão vindo. E é eles que vão viver isso. Porque eles que vão viver isso. E está vindo uma comunidade, principalmente do nosso programa aqui, os jovens jurídicos, né? Esse alerta que o senhor traz, né? O senhor acha que nós, advogados, de forma judiciosa, podemos mudar isso? Implementando ações, tendo grandes pensadores, sendo críticos. Eu gostaria até de convidar o senhor, Dr. Américo Leal, já que essa discussão gerou inclusive essa temática, por que nós não prepararmos um mandado de segurança através de milhões de assinaturas e ingressar, começando com criar critérios à candidatura? Nós não somos o povo? Porque nós, uma sociedade séria que é a advocacia, a OAB Nacional não se une e vai nas casas, nas portas de cidadãos explicar a preocupação nossa quanto ao tema, e nós criamos uma espécie de baixo-assinado, enfim, vamos pensar qual é o melhor meio. E dar entrada, dizendo, criteriosamente tem que ser feito, renovar, colocar critérios à candidatura. Doutor, se você fizer isso, eu lhe garanto que dos atuais candidatos, 1% poderá ser. Talvez 1%. Não, mas eu acho válido essa posição. Você não estuda para se formar em direito? Sim. Para ser médico? Por que não estuda para se formar em político? Por que não? Uma proposta? Então podemos fazer isso? Vamos abraçar a causa, doutor. Vamos, claro. Nada começa do nada, né? E justamente eu acho que tu deu um exemplo muito bem. Aos jovens usar os instrumentos jurídicos que aí estão, que muitas vezes, por exemplo, nós, né? Eu digo porque eu estou em mais tempo, digamos, eu tenho mais vivência do que tu sou mais velho do que tu, vejo tu um jovem. Eu não usei tanto instrumentos jurídicos que eu poderia usar enquanto jovem, enquanto advogado recém-formado, para as correções sociais. Exatamente. E o que tu está me falando, que o doutor está me falando, é um instrumento jurídico de correção social. Ou seja, o Estado Democrático de Direito, aí eu faço igual à busca de direito com instrumentos legais.
Qual é o nosso direito líquido e certo perante nossos representantes? Representatividade. Eu lhe pergunto, nós estamos sendo devidamente representados? Não. Esse direito líquido e certo não está sendo, de alguma maneira, nos sendo tolhido? Eu penso que uma mandado de segurança seria. É uma opinião, que eu posso ser criticado, mas pelo menos eu pensei em fazer algo. E se alguém pensar em algo mais efetivo, mais adequado, estamos aqui à disposição, aberto à opinião. Mas é fazer algo. Vamos primeiro começar com isso. Vamos criteriorizar. Então, eu estou criando um neologismo. Criteriorizar a política brasileira. Vamos trazer para o banco da escola quem quer ser político. Eu acho que é o caminho. Não tem dúvida. Tu sabe que isso que tu colocou me lembrou muito daquelas aulas de mestrado que a gente tinha, que aparecia Levinas, quando dizia assim, tem que existir um momento no povo que tem que pensar muito mais além do ser. E esse além do ser é o conjunto de pensamentos. Tu acabou de dar uma ideia. Por que nós não temos os bancos das universidades e vamos buscar algum instrumento jurídico para fazer uma mudança? E esse desafio, doutor, nós não temos. Pois é. Nós não, os jovens, geralmente, quando saem da universidade, eles saem com um desafio pré-programado com uma educação, mas não um desafio social. Exatamente. Então, isso que tu me colocou foi extremamente elucidativo, e principalmente aos jovens. Detalhe, doutor, interessante, eu quero lhe colocar aqui, é que o brasileiro quer viver a vida como se vive em país de primeiro mundo. Para finalizar, lá está organizado, aqui não está. Nós temos que, não podemos pensar, vou informar, ter a minha família e tudo mais. Nós temos que organizar a casa. É esse desafio. Eu acho que esse desafio Acabou o tempo. eu acho magnífico que tu colocou. Principalmente no sentido, doutor, de trazer ao jovem, né? De dizer assim, e é um desafio, me corrija se eu estou errado, necessário. Não existe outro caminho. Fora isso, é o caos. Doutor, prazer o senhor estar aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Eu espero que na próxima vinda o senhor venha aqui de novo, debutando no júri aqui nos nossos pagos, que tenha um sucesso e que volte de novo. Muito obrigado. Até o nosso próximo programa, Fala Jurídica.